bem. E aí a gente tem os problemas dessa legislação, né? O que a gente tem de problemas? É aí o grande problema, a tal da anterioridade. Desculpem, peraí, deixa eu... A tal da anterioridade, né? Então, vamos lá. Vamos fazer vamos voltar um pouquinho aqui na nossa conversa, né? Lá no começo eu falei, o Supremo declarou inconstitucional o Convênio 93, né? Legal. Essa decisão, então, declarou como que excluísse do ordenamento jurídico, né, do nosso sistema tributário, esse convênio, né? E aí modulou para até 31 de dezembro do ano passado. Muito bem. Só que nessa decisão, ele coloca que o DIFAL, né, e a decisão tratava do DIFAL para não contribuinte, mas ele coloca que o DIFAL ele é uma nova obrigação tributária, tá? Isso está entre aspas, porque isso está escrito na decisão do Supremo. E acaba usando outros termos, né? Uma nova relação tributária entre o contribuinte no estado de origem e do destino. Então, a todo momento, ele trata essa situação como um novo fato gerador de ICMS, uma nova hipótese de incidência do ICMS, tá? E aí, pessoal, o que diz a Constituição? Né? Que a lei que instituir ou aumentar tributo não pode ser aplicada no mesmo exercício financeiro, ano, em que ela foi publicada e antes de 90 dias da publicação, tá? Bom, existem tributos que estão sujeitos às duas regras, não pode no mesmo ano e não pode antes de 90 dias. Tem tributos que só estão sujeitos a 90 dias, PIS/COFINS, por exemplo. Tem tributos que só estão sujeitos à anterioridade anual. Então, tem tributos que não estão sujeitos a nenhuma das duas coisas. IOF, por exemplo, o governo pode aumentar para amanhã, né? Bom, o ICMS não está em nenhuma dessas exceções. Então, ele se submete, sim, aos 90 dias e à anualidade, né? A Lei 190, ela fala o quê? Que ela vai ser aplicável a partir de 90 dias, a partir da sua publicação, de acordo com o artigo da Constituição lá que fala disso. Então, assim, por isso os estados estão trabalhando, alguns estados estão trabalhando com esses 90 dias. Então, a partir de abril, eu vou poder cobrar só porque eu tenho que respeitar o que diz a lei complementar. Mas, a partir do momento que o Supremo diz que é uma nova hipótese de incidência, é um novo fato gerador, é um novo imposto de FAO, isso tem que seguir a regra do ano também, da anterioridade anual. Então, em tendo sido publicada em 2022, a Lei 190, não basta só cumprir os 90 dias. Só pode cobrar a partir de 1º de janeiro de 2023. Né? Então, essa é a linha que tem sido tratada e essa é a linha que tem sido adotada pela maioria das liminares que estão saindo. Tá? Pelas minhas contas, gente, isso pode ter alguma falha, porque está saindo muita coisa e tal, mas pelas minhas contas, a gente tem aí umas 10 liminares, eu acho, que saíram, salvo engano, 7 estão indo nessa linha de que é só no 1º de janeiro de 2023. Tá, gente? Esse dado talvez não esteja tão preciso, tá? Mas é mais ou menos isso, né? E assim, mesmo alguns estados têm falado que o que o Supremo decidiu não foi quanto a um novo fato gerador. Então, a emenda 87, ela não trouxe um novo fato gerador de ICMS. Na verdade, ela só repartiu a receita. Então, antes, lembra que eu falei? No começo, quando saiu a Constituição, todo o ICMS pertenceu ao estado de origem. Com a emenda, passou a ser dividido entre os dois estados. Tem estados dizendo, não, isso aqui é uma regra de repartição de receita. Olha, o que era tudo para um, agora vai ter que dividir. Só que isso, pessoal, é uma linha de argumentação que está nos votos vencidos da decisão do Supremo. A decisão do Supremo não foi unânime, né? A maioria dos ministros votaram pela inconstitucionalidade do convênio 93, mas não foram todos. E esses que disseram que o convênio era 93, argumentaram, fundamentaram seus votos justamente no ponto de ser
repartição de receita e não novo fato gerador. Então, qual é o sentido da gente seguir os votos que perderam, os votos que não prevaleceram? Né? Me parece que não teria sentido. Né? Aí tem estados dizendo que não, peraí, mas quem institui o ICMS é o Estado, não é a lei complementar, porque o ICMS é o imposto do Estado. Mas né, se não pode cobrar até ser a lei complementar, o que adianta já ter lei do Estado antes? Né? Então, na minha visão, me parece que ter a lei complementar é uma condição para cobrar e para instituir o tributo. Então, a gente necessariamente tem que cumprir aí essa anterioridade do ano para tudo, inclusive para a lei complementar. Outros dizem, não, mas não é um novo tributo, porque o convênio 93, ele estava valendo, ele teve vigência, pagaram o ICMS com base nele, mas tudo bem, ele só valeu, lembra que eu falei que o Supremo falou que ele só teria essa sobrevida até 31 de dezembro, né? Então, no mínimo, teve 4 dias aí que ficou sem ICMS, então ele não estava mais vigente. Então, também esse tipo de argumento não cabe, né? Que mais? Bom, a gente tem o convênio 236, que regula a matéria no âmbito né, de acordo dos estados, que aí retroage a 1º de janeiro de 2022, né? Então, já os estados, de certa forma, né, acordaram ali de tentar forçar uma situação para 1º de janeiro de 2022, e esse convênio inclui o Fundo de Combate à Pobreza, que é o adicional de ICMS, né? Ali, a gente tem uma matéria que não está na Lei 190. Tá? O convênio está dizendo que o remetente ele tem que pagar o fundo, quando ele for pagar o ICMS de FAO, para o destino, ele tem que acrescentar o valor do fundo, o adicional do fundo. Isso, gente, não está na Lei Candir, né? Na Lei 190, né? A nova lei que alterou a Lei Candir. Será que o convênio não está repetindo o mesmo erro, trazendo novas situações não previstas na lei complementar? Então, isso aí já também está muita gente já querendo discutir, né? Aí tem a questão da base de cálculo dupla, valor da operação, enfim, né? Tem muita gente aí questionando isso, porque a Constituição fala em valor da operação. A gente tem 2 fatos geradores, mas será que a gente tem 2 operações para a gente ter 2 valores de operação? A compra e venda é uma só, no fim das contas, né? É uma compra e venda que gera 2 fatos geradores. Um para o estado do destino e outro para o estado de origem. Mas será que a gente tem 2 valores de operação? Será que essa base dupla ela seria constitucional? Então, também existem indagações a respeito disso. Questão do saldo credor, que eu acabei adiantando, né? Então, eu tenho saldo credor, eu vendo para outro estado, né? Então, não contribuinte. Eu tenho que recolher para o destino, só que eu tenho saldo credor, eu não deveria poder compensar? Tudo bem, o meu crédito é desse estado, né? Vamos supor São Paulo, o semestre de falta tem que pagar para o destino, mas se a gente pensar em não cumulatividade de uma forma mais ampla, tem alguma coisa errada aí. Eu estou acumulando crédito, tendo que recolher, qual que é o sentido disso? Né? Enfim, então são discussões aí que estão também, né, na mesa, né? Algumas questões em nível estadual, né? Como é que fica temos estados que legislaram, temos estados que não legislaram, né? Temos estados que legislaram ainda em 2021, temos estados que só legislaram em 2022. Como é que fica, né? A gente tem uma situação, tem pelo menos 3 situações, né? Tem estado falando que vai começar a vigência da lei em datas diferentes da lei complementar 190. Então a gente tem aí uma situação de uma insegurança jurídica, tanto do ponto de vista poxa, o que diz a lei complementar, o que diz a Constituição e o que dizem os estados, e mesmo entre os estados nós temos divergências, né? Sobre o que vai ser, quando vai ser cobrado. E aí, pessoal, já tem gente falando, eu publiquei um texto, né, sobre esse assunto do Conjur na semana passada, e aí comentaram lá, uma pessoa comentou, uma pessoa de uma Secretaria de Fazenda comentou, puxa, então, peraí, então se é inconstitucional, né, o DIFAL, volta ao que era antes. Então o estado de origem vai poder cobrar tudo, né, já que o DIFAL só vai ser devido em 2023, então 2022 pode cobrar tudo para a origem? Não. Né? A emenda constitucional ela está valendo, ela não foi julgada inconstitucional, e nem foi modulada os efeitos. O que foi julgado inconstitucional foi a regulamentação do DIFAL, não do que está para a origem. Né? Então, assim,
São questões mas que podem, né, são questões que podem surgir na prática. E aí, pessoal, atenção nas barreiras, né? O grande, né? Tudo isso aqui que a gente está discutindo, ele se materializa quando o caminhãozinho passa na barreira e o fiscal vai olhar se você recolheu o DIFAL ou não, se ele está correto ou não, se a conta está certa ou não, enfim, né? Então, muito cuidado nesse momento, tá? Tem alguma pergunta aí? O Edgar piscou alguma coisa aqui para mim? Posso Maurício, seguir? eu tenho uma pergunta aqui da Elo, da Claro. Wikibold. É o Uhum. seguinte, a base dupla se aplica para a venda de mercadoria para revenda de um estado para o outro? Não. Não, é para revenda? Não, né? Porque aí você não tem DIFAL, né? Peraí, se eu bem entendi a pergunta, eu vou vender para alguém e essa pessoa é um revendedor, então ele é contribuinte do ICMS. Aí Uhum. não tem DIFAL, né? Porque é só para consumidor final, contribuinte ou não contribuinte. Entendeu? Então Ah, aí nesse caso não perfeito. tem DIFAL. É. Tá. Porque assim, qual que é o Porque na racional? operação seguinte dele vai ter outro ICMS, né? Isso. Ele vai fazer Tá. crédito débito e tal. Não vai morrer a mercadoria, né? No sentido de começar a ser consumida Uhum. nessa etapa, né? Ela vai Ah, eu prosseguir, tinha digamos. entendido, Maurício, que a base dupla ela se aplicava para contribuinte. Se eu estivesse vendendo, desculpa, seria. Isso. Então, mas Mas não, se você eu está estivesse. correta, Elô. Você está correta, mas é para o contribuinte consumidor final. Por isso que é uso, consumo e ativo. Ah, tá bom. Revenda não, entendeu? Você entendeu certo, mas tem só esse corte aí, Tá bom. tá? Aí eu já Tá fiquei bom? em pânico aqui. Tá Não, bom, não, fica obrigada. tranquilo. Isso aí não mudou nada, fica tranquilo. Tá. Isso aí não mudou nada. Pelo menos por enquanto. Pelo Pois menos é. por enquanto. Por enquanto está sob controle, digamos assim, né? Tá certo. Tem mais alguma questão ou Não, não, por Edgar? enquanto foi só essa da Ah, tá bom. Elo. Acho que agora Tá tá legal. entrando outra aqui. Só um minutinho. Opa, vamos lá. Ah, é da Bimbo. Uhum. Para empresas que utilizam produto como consumo, entra também esse cálculo? É uso e consumo? Uso e consumo, eu, eu sou contribuinte do ICMS, aí eu compro de outro estado, classifico essas mercadorias como uso e consumo, ou seja, eu não credito. Aí vai usar a base dupla, né? O interestadual vai grossapar com a alíquota interestadual e o DIFAL, por estado de destino, vai fazer uma outra conta com a alíquota de destino, tá? Entendi. E o Diego da Mars, ele está falando o seguinte: então, de forma simplificada, a forma de recolhimento do DIFAL não muda para 2022, é isso? Então, o DIFAL para não contribuinte, se a gente pegar. é, Então, se a gente pegar para contribuinte. Então, depende do que ele está perguntando. Desculpa eu colocar Se o desse jeito. Por Se o Diego quê? quiser aproveitar Porque a também, de repente. conta, a conta realmente eu acho que não vai mudar, a não ser algum estado, Diego, que tenha alguma legislação que traga uma conta diferente. Que no passado tinha essa questão, tinha estado que usava base dupla, base simples para coisas diferentes e tal. Então, assim, tirando isso, não muda. Agora, a grande questão, né? Eu vou pagar o DIFAL, aí isso muda, né? Porque me Ele parece que, complementou, né? Maurício, desculpa, ele É, complementou falando que é para contribuinte. Então, assim, de forma é, simplificada, a forma de recolhimento do DIFAL não muda para 2022 para contribuinte. Assim, que fale, nem fale. Maurício, falar, dar um exemplo, que nem São Paulo, né? Era base única até o final Uhum, do ano de 21. Eles sim. publicaram essa loucura Isso, da sim, base muda. dupla. E aí que vem essa dúvida. Se não vale a lei complementar 190 só o ano que vem, essa alteração de São Paulo começaria a valer só o ano que vem também, então ia continuar recolhendo a base única em 2022. Perfeito, Diego. Agora eu entendi. Então, de fato, São Paulo mudou, né? Como você bem colocou. São Paulo, a lei de São Paulo, se eu não me falha a memória, tem 90 dias a partir da data da publicação dela, né? Que, salvo engano, Isso. foi 14, 15 de dezembro, alguma coisa por ali, meados de dezembro, né? Então, em tese, a partir de meados de março, tá? São Paulo, pelo menos, isso é uma coisa muito viva, né? Até hoje de manhã, o São Paulo não tinha ainda publicado a sua posição oficial com relação a isso. Mas me parece que São Paulo vai, a partir dessa data aí, desses 90 dias da lei dela, passar a cobrar isso sim. Agora, a gente também tem uma discussão com relação a este DIFAL do uso e consumo, tá? Que é
daqui a 2 slides. Se quiser, eu já explico. Mas, assim, em termos quantitativos, cálculo de imposto, é isso. A partir de meados de março aí, em São Paulo, mantendo nessa posição de que são 90 dias a partir da publicação da lei dele, né, São Paulo, aí muda a partir dessa data, tá? Aí vai ser a base dupla. Ah, tá ok. E Tá aí, bom? se eu respeito essa mudança ou não, aí que entra as interpretações e as Exata, liminares, no caso. exatamente. É Ok, exatamente isso. Tá bom? Obrigado. obrigado. Desculpa eu não ter entendido a sua pergunta no começo. Não, que isso.